Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira que venceu hoje a seleção da Suíça por 1-0, gol de Casemiro. E o que estão falando muito pela mídia aí, se Neymar fez falta para a seleção hoje, na minha opinião, o Neymar fez falta sim, porque o Neymar ele puxa muita marcação e com isso acaba abrindo mais espaço para a seleção brasileira poder fazer gols, né? Você vê que no último jogo ele não jogou bem. Foi considerado nas estatísticas um dos piores jogadores. Mas ele é um jogador que sofre muita falta, puxa muito a marcação. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham do Neymar, se o Neymar fez falta hoje nesse jogo contra a Suíça. E deixa seu like aí para fortalecer nosso canal. Se inscreve também se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal. E bora acompanhar mais um debate aqui no programa Sport Center do ESPN, falando tudo sobre a seleção brasileira. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito de direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Eu botaria o Militão. Se fosse o Fred, eu botaria o Daniel. Mas como o Zinho falou, não é nada de absurdo, porque aí a gente está falando mais do que olhando o sistema, a gente está olhando para as individualidades, né? E assim, depende muito do plano de jogo. Para o meu plano de jogo, para o que eu esperava da Suíça, para o que eu esperava do meu time, eu poderia escolher um ou outro. Uhum. A gente não sabe qual era o plano de jogo do Tite, né? Sim. Porque, obviamente, o Tite na seleção, ele teve uma lógica para as escolhas dele, em cima do que ele mentalizou do jogo. Então, é que o Nezinho falou, não é errado, certo ou errado. São simplesmente escolhas e percepções. Por exemplo, as minhas percepções foram moldadas durante a minha carreira toda com as informações que eu recebi, que foram diferentes da do Tite, que foram diferentes da do Zinho. Então, são coisas muito particulares. Mas agora, assim, é uma coisa que eu tento entrar na cabeça do Tite e pensar, é também o que o Zinho falou, é muito curto. Não é uma eliminatória que tu pode recuperar, são 3 jogos da primeira fase. Tem margem de erro. Então, eu também seria mais da precaução, porque assim, quando tu tá jogando e tu tem um time mais preso e as coisas não estão indo bem, tu solta um pouco mais o time. Sim. Tu tenta fazer o gol, como aconteceu hoje. Se tu tá jogando mais pra frente e tu te expõe um pouco atrás, tu corre mais risco, tu toma um gol, tu tem que, e as coisas não estão dando certo, tu tendo que trocar para correr atrás é mais difícil, já que tu já está mais exposto. Sim. Então, é mais fácil começar mais preso e soltar do que fazer o caminho inverso. Mas o que eu acho importante, tentando pegar até isso da discussão e fugindo da Suíça, projetando um pouco... Eu sei que tem a história de depende do adversário, mas quase sempre existe, que nem manual de tecnologia, né? A versão standard, que é aquele o padrão, e aí que você muda dependendo do adversário. Pensando sem Neymar e sem Danilo, o que seria André, Praz, depois a gente vai voltar com o Zinho e Mauro, o padrão. O que esse jogo traz de padrão? É o Militão como titular, com o Rodrigo, ficou a lição, o Rodrigo tem que jogar, isso. Mas aí é com quem? É com o Fred, que ficou no segundo tempo, ou é com o Paquetá que saiu? Então, independentemente das nossas opiniões a respeito de como deveria ser escalada a seleção e as possibilidades e tal, a impressão que eu tenho a respeito do que o Tite pensa é que o reserva do Danilo é o Militão e o Militão vai jogar enquanto o Danilo não estiver disponível. O Daniel vai jogar em contextos. Sim. O Mauro tem razão. Em termos de ideia, talvez coubesse o Daniel hoje com o Fred nessa visão de você solta um pouco e prende um pouco. Você tem um jogador que ajuda a bola a sair, você tem um jogador que pode compor pelo meio de campo para construir, e você tem mais um volante em relação ao que foi a escalação do jogo contra a Sérvia, para ter um pouco mais de proteção. Então, só que eu acho que o Daniel vai jogar em contextos no segundo tempo, de partidas nos minutos finais, meia hora final, que a seleção brasileira esteja se sentindo pressionada e ele precisar de alguém para ter mais a bola, para o Brasil se defender com bola. Próximo jogo contra Camarões, né? Começa Militão. O Danilo, se não tiver recuperado para as quartas, provavelmente ele segura um pouquinho o Militão, né? Porque o tempo de intervalo é menor e coloca o Daniel. Então, eu acho que ele vai usar em contextos mesmo. Outra leitura que eu acho, aí é a que eu acabei de falar, é a minha opinião, não dá enquanto o Neymar não estiver em campo, o Rodrigo não está. Tá. Então, mas isso, eu imagino que o Tite, evidentemente, tenha visto. Sim. E ele tem um próximo jogo para, novamente, observar isso. Por quê? Quando o Neymar não está, a seleção brasileira perde o seu principal jogador, sua referência técnica, o que mais preocupa a defesa adversária, o que condiciona posicionamento de meio-campistas e zagueiros adversários, o que mantém em permanente estado de alerta todo o time adversário. Isso faz uma diferença brutal apenas por um jogador que está ou não está. Mas o que você perde? Você perde as associações que ele é capaz de fazer. Então, quando o Neymar não está,
O Brasil perde a associação Neymar-Paquetá, que é antiga. O Brasil perde uma associação mais recente, Neymar-Vinícius, que é muito promissora, pelo lado esquerdo do ataque. Falando um pouco da Argentina, por que a Argentina está tão diferente? Porque ela perdeu para a Arábia o primeiro jogo e depois tudo ficou uma coisa tremendamente tensa e tal. O Messi está, mas não está o Lo Celso, que é o jogador com quem ele mais dialogou, mais e melhor dialogou nesse trecho pré-Copa em que a Argentina se candidatou a ser vista como uma potencial campeã. O Lo Celso não está, o Messi perde seu principal interlocutor e tudo muda. Ah, é suficiente para o time cair de produção assim? Não se sabe, mas isso está acontecendo. Quando o Rodrigo entra, não é que o Rodrigo é um jogador capaz de fazer a função, porque ele é. Não é porque o Rodrigo é um jogador jovem, dinâmico e talentoso, porque ele é. Não é porque o Rodrigo tem uma queda para o imprevisto positivo, sim, porque ele tem. Uma luz. Mas é porque o Rodrigo tem com o Vinícius uma associação que começou a se mostrar hoje promissora também. Então, enquanto o Neymar não estiver, eu não entendo o Rodrigo estar fora desse time. E a minha impressão é que a comissão técnica da seleção brasileira, os jogadores, enfim, também perceberam isso. Existe muito essa conversa, como o grupo se sente, aquilo que o grupo passa para a comissão técnica, que é quem toma, evidentemente, a última decisão. Mas eu acho que desse jogo fica isso. O Militão é o substituto do Danilo, enquanto o Danilo não estiver, estará o Militão. O Daniel é um jogador para circunstâncias e o Rodrigo, eu acho que ganhou a posição, enquanto a seleção brasileira espera pelo Neymar. Olha, vamos voltar lá para o Catar, a gente volta a conversar com o Mauro e Cousinho. A gente tem uma tela do Casemiro para falarmos do Casemiro, mas eu também quero falar de oitavas de final. É uma seleção brasileira que já está nas oitavas de final. Quero saber do Zinho, pela experiência dele de Copa do Mundo, se a partir deste momento é uma seleção que se preocupa já a partir das oitavas de final ou ainda está pensando na partida contra Camarões. O que é que o Tite deve fazer nessa partida contra Camarões? Tudo isso eu quero a opinião lá do Zinho e do Mauro, vamos falar, mas a gente tem que falar do Casemiro, porque o que está jogando o Casemiro é um absurdo. E teve um outro lance também do jogador da Suíça, do lateral, que ele corre, o Militão corre junto e consegue afastar a bola. Eu fiquei me perguntando, e se fosse o Daniel Alves, né? Será que ele conseguiria chegar aí? Não conseguiria. E estava 0-0 naquele momento. Também, nesse momento, foi a hora que eu entendi também o técnico Tite estar preocupado com contra-ataques e com a entrevista do Casemiro, ele falando sobre isso, porque poderia ser um lance fatal para a seleção brasileira. O carro para a lateral, dá o cruzamento, o gol da Suíça e o Brasil já sairia atrás. Mas o Militão consegue correr, é muito veloz e consegue cortar essa bola. Mas vamos lá, Zinho, quero a tua opinião. A partir desse momento, é uma seleção brasileira que já começa a pensar em Uruguai ou Gana, dependendo, né, de quem vai ficar na segunda colocação. A gente imagina ali Portugal na primeira colocação, imagina uma seleção brasileira na primeira colocação. Então, nesse cruzamento, Uruguai ou Gana. Você imagina que o Tite já está focado nessas oitavas ou tem que pensar muito ainda em Camarões? Marcela, eu acho que assim, ele tem que já tá projetando até o jogo contra Camarões no dia 2, na sexta-feira. Ficando em primeiro, a probabilidade é enorme do Brasil ficar em primeiro, o jogo já é na segunda-feira, dia 5. Um espaço curto para recuperação e vindo de 3 jogos já numa Copa do Mundo, que é pesado. Porque tem um desgaste físico e emocional, a pressão que é. Você está na Copa do Mundo, a responsabilidade que é. Para a seleção brasileira, então, nem se fala. Então o Tite vai ter, com a sua comissão técnica, vai ter que trabalhar tudo isso. É a hora da gestão. Mas ele também não dá para tirar todo mundo, porque não está garantido esse primeiro lugar. Sim. Se a Suíça ganha bem da Sérvia e o Brasil perde... mas poxa, o Brasil é favorito. Mas é futebol. Então você tem que ver tudo. E aí é o trabalho mesmo do treinador. Acredito que algumas mudanças acontecerão. Uma delas é do Rodrigo entrar, começar jogando. O Bruno Guimarães também, porque o Paquetá, eu acredito que fisicamente ele sai porque ele sentiu. Teve problema.
Então, o Tite fez questão de dizer que não numa resposta em que ele nem foi perguntado sobre o Paquetá. Ele vai falar sobre outro assunto, acho que sobre o Militão mesmo, precisava ter mais consistência ali, e solta uma frase, e o Paquetá entrou porque tinha condições, senão não entraria. Sim. Mas ele nem foi perguntado sobre isso, ele já aproveitou meio que para se Mas um outro jogador ali, da função do Bruno Guimarães, então não vamos falar do Paquetá, vamos falar do Fred, que está pendurado. Sim, Né? Então, assim, tem várias coisas para ele ver para o jogo de Camarões, já pensando também nas oitavas. Ficou em primeiro, vai ter aí o duelo, Uruguai contra Gana. Gana até joga por um empate, Sim, né? eu estou pensando uma coisa aqui, não sei se você concorda, e eles lá também. Acho que até sexta-feira, quinta, né? Ele define o time e tal, mas jogar mesmo essa sexta, ele vai dar um aperto no doutor Rodrigo Lasmar. Vou ter o Neymar nas oitavas? Vou ter, porque senão, não vai ter. Olha, vai ter que, segunda ainda tá cedo. Porque na sexta ele vai ter que dar. Sim. Tá cedo para isso. Então ele falou, poxa, mas então nas oitavas eu vou de Rodrigo, ou eu vou de Fred, contra o Uruguai, eu vou puxar o Paquetá. Entende? Acho que aí, até para escalar o time, porque assim, ou eu vou então treinar aqueles principais. Tudo bem, Alexandre pode sair, que tá com desconforto. Mas até pensando nisso, Mauro, se ele tem essa resposta, e eu acho, aí assim, é a minha visão, a minha experiência de ex-atleta. Pela foto que eu vi do pé do Neymar, eu acho que ele não joga também as oitavas. Então, pois é, aí tá bom. Se ele souber que não joga e o doutor disser para ele isso, olha, não, é melhor a gente aguardar um pouquinho, seria muito arriscado. E aí o que ele tem que pensar? Aí eu vou jogar as oitavas com o Rodrigo ali naquela função, então eu tenho que escalar. Sim. Aí eu tenho. Militão vai continuar? Vai continuar porque não vai ser o Daniel. Bom, então vai sair o Fred e eu ponho o Paquetá, ou vou poupar o Paquetá e nesse jogo, ou jogo com o Bruno Guimarães. Entendeu o que eu quero te dizer? Ele vai ter que olhar para esse jogo das oitavas, mas sabendo, tenho ou não tenho o Neymar? Acho que também não vão se arriscar a colocá-lo ainda. Outro atleta que saiu também sentindo é o Alexandre. Sim, já tem uma certa idade, jogou. Tudo bem, mas aí é uma mudança na lateral, não é ali naquela meiuca ali que o sistema, que a roda gigante anda, entendeu? Aí tudo bem. Acho que vai depender disso, vai projetar. Rodrigo, eu tô com o André. Aí assim, e botando o Rodrigo, eu vou de Militão. Sim. Tá bom. Eu não fico em cima do muro. A minha opinião é essa. Não, claro, e volta o Paquetá para jogar atrás, que era um sistema que também foi treinado. Né? Porque esse sistema Casemiro e Paquetá, e não é verdade que o Paquetá jogou muitas vezes ali. Tem gente pensando no Paquetá lá do Flamengo. Na seleção não dá uma mão de vezes que ele jogou ali. Mas sabendo disso, 3 ou 4 vezes que ele ficou um pouco, um segundo tempo que ele fez isso, o Tite pegou na Itália e treinou ele o tempo todo ali. Então ele está treinado ali agora para essa função. Sim. Mas não que ele, mas ele é versátil, joga em todas, etc e tal. Ele não estava vou voltar tanto. lá em 94, posso? Pode, claro. No terceiro jogo... Você jogou lá, você foi campeão? Então pode. No terceiro jogo contra a Suécia, nós já tínhamos vencido os 2 primeiros jogos, muito parecido. Sim. E o terceiro jogo contra a Suécia era para definir o primeiro lugar do grupo. Foi naquele jogo que o Raí sai, entra o Mazinho e o Mazinho continua. Tô pensando no Bruno Guimarães. Se ele jogar esse jogo contra Camarões, dele assumir essa posição. Que hoje eu esperava mais dele, pelo tanto que ele tá jogando na Inglaterra. Eu acho que ele sentiu um pouquinho essa entrada. Achei ele meio nervoso, ele perde a primeira bola, a segunda ele não consegue também dominar. Aí estão falando que o campo tá muito ruim, depois a gente vai conversar sobre isso. Thiago Silva chegou a levantar uma hipótese. Talvez, ouvi falar, pode ser até que troquem de estádio, porque as oitavas estão marcadas para acontecer no mesmo. Se o Brasil ficar em primeiro lugar, joga no 974 e ninguém gostou, achou o campo muito duro e tal, mas essa é outra história. Mas em 2002, o Filipão mudou bastante. Aí deu até problema, porque o Júnior entrou na lateral esquerda no lugar do Roberto Carlos e achou que ia ser titular. Fez gol, falou, será que agora eu não vou ser titular? O cara, calma, ali é o Roberto Carlos. Luizão jogou no lugar do Ronaldo. Agora é pra mim, professor. Não, calma. Essa posição é o Ronaldo, pô. Mauro, o André a gente tá ouvindo aqui a conversa e o André quer falar.
Boa noite, Mauro. Boa noite, Zinho. Prazer vê-los mais uma vez. Boa noite, André. Está sendo uma Copa em que a preocupação das comissões técnicas com a parte física é muito clara, né? Por causa das altas temperaturas, jogos com pouco intervalo. É lógico, o Brasil ele não pode tratar o jogo com Camarões como uma partida só que é uma formalidade. Mas talvez esteja na cabeça do Tite também introduzir um pouco de rodízio para preservar algumas pernas, já que é um grupo que pode colocar em campo no jogo contra Camarões um time completamente diferente desses dois, e dos dois que já jogaram, e mesmo assim ainda vencer? Não, tanto acho, até porque, por causa dessa diferença entre esse último jogo e as oitavas, é uma diferença muito pequena. Então, eu não estranharia se ele desse uma oportunidade ou para o Pedro ou para o Jesus ali e poupasse o Richarlison. Esquece, se, poxa, tá animado, vou tirar o cara. Não, mas você vai jogar nas oitavas, mas eu vou te poupar aqui. Claro, ele pode fazer 5 substituições, mas, na verdade, eu acho que a partir do que aconteceu com o Danilo, ele vai fazer sempre 4. Vai guardar, porque ele acha que errou e mas o Danilo esse é um problema. ponto bom para essa Copa do Mundo, né? Sim. Essa coisa das 5 substituições. Sim. E da gente ter na beirada de campo jogadores jovens. Sim. Né? Que a recuperação é mais rápida. Né? E ele tem essa opção de mexer. O Antony entrou, o Martinelli no primeiro jogo entrou. Então, assim, aí olhando para a parte ofensiva, eu respondendo ao André, eu acho que vai ter, não vai ser poucas mudanças, mas o time todo não. Não, mas você pode começar com o Antony, poupa o Rafinha. Martinelli com Vinícius, eu não sei. Eu só vou te dizer, Marcela, Felipe, André e Praz. Você imagina, a gente só tinha uma dúvida para definir aqui, para resolver. É Militão, Daniel, Fred joga ou não joga? Agora, daqui para sexta-feira, eu vou te contar o que vai acontecer. Vão ser 5 mudanças. Não, vão ser 4. Goleiro não muda, né, Praz? Goleiro nunca quer sair. Essa daí a gente esquece. Deixa o Alisson Não tá levando gol, né, Praz? Deixa ele lá. Ô, Praz, a gente vai falar sobre a defesa daqui a pouquinho, mas vamos colocar um tweet do Neymar, e aí a gente já mostra também os números do Casemiro. O Neymar estava assistindo, logicamente, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar também, porque o Vinícius Júnior, em entrevista, disse que o Neymar teve um pouco de febre. E aí a gente sabe que o Paquetá estava doente também, ele não tinha treinado no anteontem, ontem ele treinou, mas treinou menos do que os outros jogadores, e aí a gente vai falar sobre isso do Neymar daqui a pouquinho. Mas olha aí, fala aí, Mota, o que foi que o Neymar escreveu nas redes sociais? O Neymar não foi ao jogo, inclusive chamou atenção na hora do Vini Júnior falando, tá triste, não pôde vir, não foi só o pé, foi febre, já deu informação, o Vini passando informação. Vamos colocar o Neymar na tela, Dótoli, pra gente. Aí é o momento que ele tá assistindo, ele posta, vambora, é hora do hino e tal. O Neymar. O Danilo foi pro estádio, né? Assistiu. E a previsão era que o Neymar fosse também. Aí por isso que até quando o Vini fala da febre, chama a atenção. E aí entra um pouco o nosso próximo assunto, né? Que é a performance do Casemiro, né? O Neymar escreve isso. Neymar é o melhor volante do mundo há muito tempo. O Neymar escreve sobre o Casemiro. Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo. E aí, Praz, é engraçado. Estamos falando de um cara que ganhou 5 Champions, sendo protagonista, assim, dominando. E eu me lembro bem que naquela época que falava assim, a seleção não é mais a mesma, não tem... Minha geração... Pelo menos a minha opinião, tem gente que com memória mais curta e tal, fala, imagina e tal. É o melhor volante que eu vi em seleção e eu não vi o Falcão, embora o Falcão seja mais 8 e o Casemiro mais 5, né? Mas enfim, falando de dupla de volantes, eu não vi um volante como o Casemiro. Sobra e hoje resolveu lá na frente. Eu queria que você falasse um pouco, como goleiro, como seria bom ter o Casemiro no time sempre, hein, goleiro Praz? É assim, o Casemiro... Com certeza, né? O Casemiro tem jogado muito, não sei se é o melhor... volante da história da seleção brasileira, porque você pegar lá atrás, tivemos muitos jogadores bons pela seleção brasileira, né? Seria até um exagero já sair colocando o Casemiro como o melhor, né? Pode estar entre os melhores, mas não colocaria como o melhor, né? E falando, galera, sobre a seleção do Camarões, eu acho que a seleção brasileira tem que entrar para vencer, não só vencer, tem que vencer em primeiro lugar.
galera, vale muito também, números, cara. Se a seleção brasileira passar, vamos supor, vencer a Copa do Mundo, vencer todos os jogos, entendeu? Fica na história, a equipe não perdeu nenhum jogo, venceu todos os jogos, entendeu? Isso daí é interessante, entendeu? E tem que entrar, isso daí não é Campeonato Brasileiro, é Copa do Mundo, não tem essa de poupar, entendeu? Se puder botar o cara pra jogar, tem que jogar, entendeu? Não existe a Copa do Mundo, entendeu? Ele pode sim alterar uma peça ou outra, porque pra mim os jogadores estão na altura, entendeu? De poder substituir um ao outro, mas tem que colocar pra jogar um time que seja competitivo e pra ganhar. Não tem essa de jogar contra o Camarões e se empatar. Tem obrigação de vencer. A seleção brasileira, nesse grupo, tem obrigação de vencer os 3 jogos. Já venceu 2, agora falta 1, que é o Camarões. E tem obrigação de vencer. E vencer bem. E a seleção tem time para isso. Agora na oitava de finais já é outro campeonato, é outra coisa. Já vai ser uma competição totalmente diferente. A equipe que a seleção vai pegar, não sei se é Portugal, não sei se é Gana, não sei se é Uruguai. Entendeu? Uma dessas seleções que o Brasil pegar não vai ter facilidade, não vai ter moleza não, entendeu? Então o Tite não pode vacilar agora nessa reta final, o negócio de ficar improvisando o jogador que não é da posição, entendeu? O Rodrigo tem que ser titular, entendeu? Não adianta, o Rodrigo tá pedindo passagem, tá jogando bem, é um jogador excelente, muito bom, e ele com o Vinícius Júnior ali, cara, se dá muito bem, ele, Vinícius Júnior e Casemiro, só você ver hoje na hora do gol, o entendimento entre os jogadores, Vinícius Júnior para Rodrigo e Rodrigo para Casemiro e gol. Entendeu? Você vê que tem que ter esse entrosamento entre os jogadores da mesma equipe. E eu espero também que o Tite dê alguma oportunidade pro Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro, nas eliminatórias, ele teve jogos que ele jogou bem. Não foi isso? Teve jogos aí que não teve o Neymar, se eu não me engano. Ele entrou e ajudou a seleção brasileira, jogou muito bem. Então o Tite poderia também lembrar um pouquinho do jogador, né? Lembrar e tentar dar uma oportunidade também para ele jogar. O Pedro também merece uma oportunidade nesse jogo contra o Camarões. O Gabriel Jesus ainda não conseguiu marcar o primeiro gol dele na Copa do Mundo. Tem essa pressão também diante do jogador que ainda não marcou gol, mas tem que ter calma, porque uma hora o gol vai sair. Esse negócio de ficar pressionado porque jogou a segunda Copa e ainda não marcou, não é assim também que funciona, entendeu? Uma hora ou outra a bola vai sobrar e ele vai fazer o gol dele. É um jogador que tem batalhado muito aí e tá na seleção merecidamente pelo que ele tem feito no clube. Ele merece sim estar na seleção. E agora o Tite tem que ficar de olho, pois o Militão tá jogando na lateral direita. E se na zaga precisar, Thiago Silva ou Marquinhos, acontecer alguma coisa e precisar substituir. E aí, o que o Tite vai fazer? Ele não quer utilizar o Daniel Alves, né? Mas vai ser obrigado. Uma hora ou outra ele vai ser obrigado a utilizar o Daniel Alves. Não tem jeito. O grande problema de você levar um jogador que você não quer utilizar, entendeu? Só levar só como figurante, é que uma hora você vai precisar e vai ter que botar. Não vai ter como você ficar improvisando, que uma hora vai ter que fazer isso. Eu espero que na próxima Copa do Mundo o técnico que assumir não cometa o mesmo erro que o Tite cometeu, entendeu? Ele deveria ter convocado sim, pelo menos as laterais, tem que convocar o cara que joga. Não adianta você levar um cara que não tá apto para jogar, entendeu? Independente do jogador que seja, porque isso aí dificulta muito a seleção. Poderia estar passando por um sufoco e pode passar ainda mais na frente por causa disso, por não ter um lateral. Porque se o Danilo não puder voltar, ele pode ter algum problema. Porque o Casemiro não é lateral de ofício. Ele já jogou na carreira dele, não, mas ele não é lateral, ele é zagueiro. Hoje ele é zagueiro. Então é totalmente diferente o cara ser zagueiro e jogar de lateral, porque ele não joga todos os jogos de lateral, então é difícil. É uma certa adaptação que o jogador tem que ter. Acaba tendo alguma dificuldade, o modo que ele tem que correr dentro de campo é diferente, lateral e de zagueiro. Então, o Tite tem que pensar muito nisso aí, porque eu acho que ele vai precisar do Daniel Alves uma hora ou outra, mesmo que seja 45 minutos. Seria até interessante, porque o Daniel Alves é um jogador experiente, né? É um jogador que sabe tocar na bola e pode ajudar muito a seleção nos próximos jogos aí da seleção. Quem sabe, né? Já que tá na seleção, então custa nada colocar ele para jogar, ainda mais nesse jogo aí contra a seleção do Camarões, colocar ele no segundo tempo, pelo menos para jogar 45 minutos, para ver como que o Daniel Alves vai conseguir jogar, mesmo não concordando com a convocação do Daniel Alves, né? Eu bato na tecla que ele merece sim ter uma oportunidade aí para ver como que ele vai se sair jogando pelo menos 45 minutos. É isso aí, galera, esse é o vídeo do nosso canal. Deixa seu like, deixa sua opinião aí nos comentários aí, que é muito importante a opinião de vocês aí. Vocês participam com a gente no canal aqui, o que vocês acham da seleção brasileira, dos jogadores, Neymar, se Neymar realmente faz falta, se a seleção ainda é Neymar dependência. Coloca nos comentários aí. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.